Advogado Jonathan Thomas do Espírito Santo, OAB-RS 102.705. Advogado do apelante Tarcísio André Cerezer, nos autos do recurso de apelação número 0040 700 850 73 229, no qual o apelado é o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Eminentes julgadores, preliminarmente a defesa tem uma situação de nulidade processual. É que compulsando o processo de origem, mais precisamente entre as folhas 280 até a 333, percebe-se que o juízo de primeiro grau determinou reiteradas vezes que fosse oficiado às empresas de telefonia móvel para que, abre aspas, suspendessem o pacote de dados de internet porventura existentes nos números de telefone cuja interceptação ora é deferida, a fim de que os alvos não possam utilizar as redes sociais e aplicativos de envio de mensagens e se vejam obrigados a utilizar meios de comunicação de voz ou mensagens SMS, fecha aspas. Por que isso, julgadores? É que quando o juiz de primeiro grau percebeu que não poderia ter acesso às mensagens trocadas entre os réus, ora apelantes, por meio de sistemas criptografados, a exemplo do WhatsApp, decidiu por forçá-los a utilizarem ligações telefônicas e mensagens SMS, produzindo, desse modo, provas contra si. Entende a defesa que esse tipo de decisão do juízo de primeiro grau vai contra o que diz a Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, inciso 63, que diz que constitui direito do acusado não produzir prova contra si. Vai contra também o que diz o Pacto de São José da Costa Rica, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do decreto 678/92, que também assegura ao acusado e ao investigado o direito à não autoincriminação, lá no artigo 8º, seção 2, a linha G. Também a doutrina brasileira vai nesse mesmo sentido. Para o doutrinador Luiz Flávio Gomes, abre aspas, qualquer tipo de prova contra o réu que dependa ativamente dele só vale se o ato for levado a cabo de forma voluntária e consciente, sendo intoleráveis a fraude ou os artificialismos. O que a gente percebe no processo de primeiro grau é que o juízo determinou que fosse oficiado para as empresas de telefonia para que suspendessem os pacotes de internet, a fim de que os réus produzissem provas contra si. Agora, esse mecanismo utilizado pelo juízo de primeiro grau é um meio claramente fraudulento, claramente artificioso, pois fez com que eles produzissem provas contra si por meio de algo que não dependia deles. O juízo determinou que eles ficassem sem acesso à internet e não pudessem mais utilizar o sistema criptografado que outrora utilizavam. Então, o juízo os fez valer de uma prova ilícita. E a prova ilícita, como sabemos, deve ser desentranhada do processo. E como diz o artigo 157 do Código de Processo Penal, a prova ilícita acarreta a nulidade de todo o conjunto probatório, em atenção à teoria dos frutos da árvore envenenada. Desse modo, ante essa nulidade, requer a defesa a absolvição do apelante, tendo em vista que a prova inicial e todas as provas correlatas são nulas. Não aceita a preliminar sustentada pela defesa, passamos então ao exame de mérito, no qual entende a defesa que merece ser reformada a sentença de primeiro grau para o fim de se declarar extinta a punibilidade do apelante ante a ausência de provas quanto ao suposto crime de tráfico de drogas, o artigo 33 da Lei 11.343. É que só temos um único episódio no qual o apelante teve envolvimento com drogas ou com a traficância, que foi uma situação na qual ele guardou uma mochila a pedido de uma das correias do processo, sem saber o que havia no seu interior. Passado uma semana, isso ele confessa no seu interrogatório, passado uma semana ele ficou sabendo do conteúdo dessa mochila, que eram drogas, e devolveu a correia. Desse modo, ele não teve participação ativa em nenhum tipo de traficância, até porque não constam nos autos quaisquer informações apontando no sentido de que essa droga seria comercializada. Não há provas
demonstrando o caráter de comercialização dessa droga. Aliás, não há prova nem de que ele sabia que essa droga estava na mochila, mas por amor ao debate, a defesa entende, a defesa aceita a hipótese de que ele sabia do conteúdo, mas não há prova de que essa droga seria colocada à venda, tirando o caráter de traficância, pois não há comercialização dessa droga. Desse modo, deve ser absolvido ante a ausência de provas quanto ao suposto crime de tráfico de drogas. No entanto, caso não seja aceita a tese defensiva, nós requeremos, então, seja aplicada a redução prevista no artigo 41 da Lei 11.343, tendo em vista que o apelante colaborou ativamente para a resolução do processo, tendo em vista que quando ele foi ouvido, e foi ouvido uma única vez, não foi ouvido sequer na fase policial, quando ele foi ouvido no seu interrogatório, ele não só confessou que guardou essa mochila, embora não soubesse o seu conteúdo, como disse quem entregou, disse quando devolveu, deu todas as situações, deu todas as informações, aliás, necessárias para que o juízo de primeiro grau pudesse sentenciá-lo e sentenciar aos demais réus. Tanto é que essa informação é corroborada pelo juiz de primeiro grau, quando diz que, do mesmo modo, ele confirmou que armazenou em sua residência uma mochila contendo drogas a pedido de uma das corrés, e disse que não desconfiou no primeiro momento do conteúdo da mochila, mas depois suspeitou, porque a mochila ficou na sua casa por cerca de uma semana, situação na qual ele contatou uma das corrés, que lhe confirmou o conteúdo da mochila, ou seja, ela sabia o conteúdo da mochila, e que após esse contato a mochila voltou para ela, o que colaborou para o juiz de primeiro grau, para que ele aplicasse a sentença correta, não só para o apelante, como para os demais réus. Desse modo, tendo em vista a participação ativa dele no processo a fim de desenrolar a situação, a gente requer a redução do artigo 41, porque a defesa requer a redução do artigo 41 da Lei 11.343. Então, diante do exposto, nobres julgadores, requeremos a nulidade do processo, pois as provas foram obtidas pelo juízo de forma ilícita, nos termos do artigo 5º, incisos 56 e 63 da Constituição Federal, acumulado com o artigo 157 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de provas quanto à traficância. Não sendo absolvido, requer, por fim, a redução da pena na proporção de 2/3 nos termos do artigo 41 da Lei 11.343 de 2006. Era isso por hoje. A defesa agradece a atenção e muito obrigado.